32 minutos, chegando com a informação do Cruzeiro, Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo. Feliz ano novo para vocês, para quem nos acompanha na turma do bate-bola. 2020 já batendo a porta e a temporada do Cruzeiro de muita expectativa, muito trabalho pela frente. Dia 2 tem a missa na igreja São Sebastião, ali na Augusto de Lima, e o torcedor celeste querendo saber como que vai ser a composição do time. Temos novidades, você disse na manchete hoje que tem jogador saindo e tem também diretor sendo descartado e pode ser que abre a chance para outros. Vamos contar tudo agora a partir desse instante na turma do bate-bola. Começando, Emanuel, com um recado que o José Dalai Rocha e o Saulo Tomás Frois, o Dalai Rocha, que é o presidente do Cruzeiro, e o Saulo, que é o presidente do Conselho de Notáveis do Clube Celeste, eles acabaram de deixar uma mensagem para o torcedor. A temporada de 2020 ficará marcada com o ano da reconstrução do Cruzeiro Esporte Clube, que nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, completará 99 anos. E essa reconstrução passa diretamente pelo apoio e pela paixão de 9 milhões de torcedores. O Cruzeiro tem acompanhado e agradece a movimentação e engajamento intensos dos torcedores nas redes sociais a respeito da sugestão de uma adesão de grandes proporções ao programa Sócio 5 Estrelas, na data de aniversário do clube. No entanto, fica aqui uma ponderação. O clube reforça esse agradecimento, mas ao mesmo tempo informa que o programa está sendo todo reestruturado e para que a execução do novo programa funcione de forma plena e perfeita, isso irá requerer mais alguns dias de acertos de ordens tecnológica e jurídica, por exemplo. E é justamente para acompanhar e suportar toda esta movimentação da Nação Azul que estão sendo feitos estes últimos ajustes para que o novo sócio 5 Estrelas funcione a todo vapor em breve. Já no mês de janeiro, marcando uma nova era na história do programa. O Cruzeiro agradece pela compreensão e conta com o apoio de seu maior patrimônio, a sua gigante torcida, neste momento de novos tempos, novos rumos e de novas esperanças. Juntos seguiremos cada vez mais fortes. Palavras então do Dalai Rocha e do Saulo Tomás Frois. Emanuel, Léo Figueiredo, para nós aqui na Itatiaia, não tem muita novidade esse comunicado, no sentido porque na semana passada nós entrevistamos o Carlos Ferreira, ele que é desse Conselho de Notáveis, e ele explicava que o Cruzeiro não lançaria rapidamente esse sócio, está sendo todo remodelado, a gente sabe que tem muita expectativa do torcedor, você inclusive, Emanuel, questionou isso ao Carlos sobre essa possibilidade do Cruzeiro ter apenas esse aporte do sócio, e não é só assim. O Cruzeiro precisa se reestruturar em outros modelos, em outras situações para ter um time e conseguir reverter esse quadro de completo caos financeiro, mas é a mensagem que eles deixam para o torcedor no último dia do ano. Ô, Pansieri, num primeiro momento, o que chegou de bom para o Cruzeiro é que, com a vinda dessas figuras importantes na história do Cruzeiro, se acalmou bastante a crise política, aquela briga de conselheiro no Cruzeiro, de caça isso, caça aquilo, entra na justiça. Pelo menos no primeiro momento, aqueles que estavam a favor ou estavam contra o Wagner Pires, aqueles que queriam e não queriam o Zezé Perrella, esses nomes, que são nomes muito conhecidos do mercado mineiro, da sociedade mineira, eles deram uma trégua num primeiro momento. Agora, o Cruzeiro vai ter que pensar, falamos aqui há pouco no Atlético, como o Atlético vai receber os jogadores, como é que o Cruzeiro vai mostrar a sua cara para o elenco, quem vai falar em nome da diretoria do Cruzeiro. Eu acredito que seja o Pedrinho Lourenço, que é o homem do futebol do Cruzeiro. Pode ser que também haja uma outra palavra do Vitório Medioli, das pessoas que estão ligadas hoje a esse conselho gestor do Cruzeiro, que estão exercendo, na verdade, é o mandato tampão, até que chegue uma eleição prevista para o mês de maio. Mas o Cruzeiro precisa estar de pé, ter jogadores para colocar em campo. Não se sabe ainda
qual será a reação dos jogadores se eles forem consultados, se aceitam ou não a redução de salários. Isso é uma resposta que ninguém sabe até agora. Um pode concordar, outro não pode concordar. Mas, de alguma forma, o Cruzeiro terá que levantar imediatamente, por empréstimo pessoal, por empréstimo bancário, de alguma forma, porque antecipar a receita está difícil, já que as receitas de 2020 praticamente se foram, aparecer um dinheiro para tranquilizar o elenco, porque são 4 meses de salários de funcionários, de gente que trabalha, que precisa pagar compromisso. Quando se fala, mas jogador não precisa, o cara que ganha 700, 800 mil reais, não é só isso não. O Cruzeiro tem dezenas de outros funcionários que estão vivendo uma situação aflitiva. Essa tem que ser a palavra inicial da diretoria que está chegando para tranquilizar. Primeira torcida já está assim, acreditando muito que as coisas vão dar certo. Mas agora você vai falar para funcionários, para funcionárias, para pessoas que prestam serviço ao Cruzeiro e que estão passando por um momento de muita dificuldade. Eu queria pedir aqui uma coisa para 2020, já que a gente fica naqueles pedidos, né? Eu quero mais isso, então eu quero menos notas. Tanto de Atlético, Cruzeiro, eu quero mais entrevistas. Porque todo dia uma nota. Seja do Cruzeiro, do Atlético, do próprio América, nota de agradecimento, nota de esclarecimento, nota disso. A imprensa está aqui. Não falo só pelo microfone da Itatiaia, não. A imprensa está ávida sempre por informações de Atlético, Cruzeiro, América, para ouvir o presidente, para ouvir o diretor, para ouvir o jogador, sabe? Então o meu pedido para 2020 é menos notas e mais entrevistas, para que nós, e principalmente o torcedor, possa ouvir uma declaração dessa, Pansieri, da voz do diretor, do CEO do Cruzeiro, ou do vice de futebol, de quem está importante lá agora, e não nota, nota, nota. Menos notas de esclarecimento e mais entrevistas é o meu pedido para 2020. Então fica essa expectativa, Emanuel, depois do pedido do Léo Figueiredo, sobre esse programa do Cruzeiro Sócio 5 Estrelas. Manchete da turma do bate-bola: o Cruzeiro nega diretor de futebol e empresta 3 jogadores. Vamos lá, para a gente explicar sobre o diretor de futebol do Clube Celeste, porque é um assunto que ainda não está resolvido. O Alexandre Matos, todo mundo sabe que é o nome da preferência do Pedro Lourenço. Você fez a referência agora, Emanuel, sobre ele ser o homem do futebol do Cruzeiro, e inclusive, Pedro Lourenço e Vitório Medioli estão juntos, não sei se juntos, mas com as suas famílias, respectivas famílias, em Trancoso, descansando pelo menos 2 dias. Imagina os dois, se por acaso se encontrarem, o assunto é só Cruzeiro, obviamente. O assunto vai ser só Cruzeiro, por mais que tenham suas empresas, tenham as suas também famílias, o assunto vai ser fulano fica, fulano sai, fulano vai ser contratado, vamos mexer no elenco em tal parte. Você acha que é assim, Léo, o papo deles? Eu só acho que então eles não vão querer encontrar para poder relaxar um pouco, né? E não ter que pensar no Cruzeiro, porque eles estão vivendo o Cruzeiro 24 horas. E estão mesmo, O torcedor às vezes acha que a situação possa estar sendo resolvida de uma maneira sem tanta seriedade. Não. A gente teve todos os dias na semana passada, essa semana também, ontem, todo mundo estava lá, hoje apenas o descanso e amanhã para que todo mundo retorne no dia 2, esses conselheiros do Cruzeiro que trabalham de forma voluntária pelo clube. Como disse o Emanuel, a parte política que foi tão chata esse ano de 2019 no Cruzeiro, um fala, outro fala, um desmente, um mente, um fala isso. O Cruzeiro está tentando moralizar essa parte para colocar o trem nos trilhos. Então, a questão relacionada ao diretor de futebol. Alexandre Matos é o nome da preferência, está viajando, fica a expectativa se o Matos vai retornar na segunda-feira, Emanuel, e se vai ser ele o homem forte do futebol do Cruzeiro. Isso porque o Rodrigo Pastana, foi uma informação hoje, você falou que ninguém atende ligação, Valdir Barbosa me atendeu, diretor de comunicação do Cruzeiro. Eu não falei que ninguém atende, não, só falei que eu não quero mais nota, eu quero entrevista. Ele me atendeu hoje e ele me explicava no momento que o Rodrigo Pastana foi um nome sim analisado, Emanuel. Rodrigo Pastana, que hoje está no Curitiba, tem 43 anos, já passou pelo Paraná, passou pelo Ceará, passou por outras equipes do futebol brasileiro, mas o grupo de notáveis
pensou que no momento não é o nome adequado para o Cruzeiro. Por isso, então, tem o nome do Alexandre Matos, um outro nome que é guardado a 7 chaves, mas por tudo aquilo que o Pedro Lourenço falou na semana passada, sinceramente, Emanuel, eu acho que não vai fugir disso não, vai fugir desse nome não, vai ser o Alexandre Matos retornando à casa que ele conhece e ele já passou por Série B. Ele já trabalhou no América. Inclusive, o nosso coordenador de esporte, Michel Ângelo, me lembrava isso mais cedo na redação. E é verdade, o Alexandre Matos já montou o time de Série B e vai ter que se adequar tanto a parte de salário dele, quanto a parte de elenco, porque o Cruzeiro tem um orçamento enxuto. Sobre os nomes dos atletas que deixaram o Cruzeiro: Joel, que tem um contrato com o Clube Celeste até meio do ano, deixando o clube indo para o Marítimo de Portugal. O Joel, que teve poucas chances, a verdade é essa, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Me lembro no jogo contra o Vasco, pouco fez, pouco pegou na bola. Ô, parceiro, o Cruzeiro tá tão desesperado que colocou O Joel, em é verdade. campo, sem muita condição. Que saltou de paraquedas na toca, entrou em campo, tá bom, tentou, correu, mas tecnicamente é um jogador que já não deu certo no Cruzeiro há muito e muito tempo. Eu lembro do Vibrante, ele ficava assim: o Joel tá no banco, mas o Joel quando entrou... Você tava em jogo que o Vibrante falava isso, nosso Alberto Rodrigues. Mas quando ele entrou em campo, gente, ele não fez nada. Eu só fico com o olho na conta, porque esses jogadores que você está informando, Pancieri... Tem mais 2, viu? Pois é. Segura na cadeira aí. Não, são jogadores que têm salários mais baixos. São jogadores que de um início que eu imaginava, não que são bons jogadores que o Cruzeiro deveria usar, mas são jogadores de salários mais baixos. Eu imagino que o Cruzeiro deveria estar emprestando jogadores mais caros. E esses mais baratos, o Cruzeiro está se livrando deles num momento em que foi colocado um teto de 150 mil. É lógico que vão existir situações, se o Rodriguinho aceitar ficar diminuindo o salário, mas vai ser mais que 150, se o Fábio aceitar. Mas, cara, o Patrick Bray, que é o próximo da sua lista aí, se o Cruzeiro não ficar com Egídio, com Dodô, vai colocar o Rafael Santos, por que o Patrick Bray? Eu daria uma chance para ele, sabe? Então... Mas repete aí os 3 jogadores. O Léo fica adiantando. Te atropelou. Eu não aguentei. É porque ele já tá no Réveillon, que já foi na Austrália, ele já tá querendo passar a lista. É o Joel, que foi pro Marítimo de Portugal. O Patrick Bray, que está indo para o Apoel do Chipre. E o Renato Kaiser, que está indo para o Atlético Goianiense. Lembrando que o Bray estava no Coritiba, o Joel estava no Cruzeiro e o Kaiser estava na Chape. E a possibilidade da ida do Dedé pro Vasco? Conversei com o Magrão, que é empresário do jogador, e ele me falou: Pancieri, preciso conversar com esse grupo de notáveis do Cruzeiro. Quando ele colocou o grupo, ele falou no Pedro Lourenço: vou ter uma reunião importante, não tem nada ainda sinalizado, não tem proposta do Vasco da Gama para que possa levar o Dedé, mas a gente sabe que tem esse interesse. Ô, Emanuel, só para fechar, tem mais uma, do Fábio. Também falei com o empresário do Fábio, porque muita gente está falando que o Fábio não vai ficar, que o Fábio já acertou contrato com o Cruzeiro de redução de salário, porque a gente tem que explicar isso. Ninguém reduz salário, não. Isso, para você reduzir o salário, você tem que quebrar um acordo e depois fazer outro. Ainda não teve essa reunião do Camisa 1 do Cruzeiro com seus representantes e a diretoria do Clube Celeste. 6 horas e 45 minutos, marcou o sinal eletrônico.